Não sei na cidade de vocês ou no estado de vocês, mas só sei que aqui no Rio Grande do Sul tá frio, cara. Tá muito frio. Ainda bem que aqui dentro de casa ainda pelo menos tem calefação, então a temperatura tá ok, tá ótima. Mas pessoal, eu não vim aqui nesse vídeo falar sobre temperatura, sobre tempo, né? Eu vim falar sobre um assunto que eu considero muito importante para quem fotografa, para fotógrafos profissionais, fotógrafos amadores, todo mundo está começando na fotografia, que é a utilização da regra dos terços. No vídeo de hoje, eu vou explicar para vocês o que é a regra dos terços, como aplicá-la na prática. A gente vai para o computador daqui a pouco e eu vou mostrar alguns exemplos, algumas fotos que eu fiz e como que essas fotos ficaram aplicando a regra dos terços. Muita gente fala, a gente deve quebrar a regra dos terços, não deve seguir a regra dos terços, porque vai ficar, todas as fotos ficam iguais. Negativo, pessoal, não fica igual, nenhuma foto ela é igual a outra. As pessoas até tentam imitar e fazer igual, mas no final das contas não fica. Então assim, antes é óbvio, né, de quebrar uma regra, se é interesse ter em algum momento fazer isso, primeiro a gente tem que saber o que ela é e como aplicar. Basicamente, a regra dos terços é duas linhas horizontais e duas linhas verticais que se cruzam, formando 4 pontos de intersecção. São esses pontos de intersecção que a gente vai falar depois mais tarde, que é ali que é o ponto onde a gente sempre vai olhar na nossa foto. Tá, Eduardo, mas espera um pouquinho, cara, eu vou ter que sempre ficar imaginando essa linha? Não precisa. Nos smartphones e nas câmeras fotográficas é possível a gente habilitar essa grade ou grid, depende do celular, depende da marca, vai ter um nome. É só ir lá na parte de configurações da câmera, provavelmente, e habilitar. No iPhone é bem fácil, tu vai em configurações da câmera e habilita a grade, vai ficar mais ou menos assim. Acho que deu para vocês entenderem, deu para ver, né? Dessa forma, quando a gente habilita e vai fotografar, ela nos auxilia muito, mas muito mesmo na hora da gente for enquadrar nossa foto, na hora que a gente for fazer ela. É claro que com o tempo tu não vai precisar sempre estar utilizando ela, tu vai simplesmente olhar para aquela imagem e vai conseguir imaginar ela e fotografar. Agora vamos parar de falar e vamos ali para o computador que eu vou mostrar para vocês exatamente na prática como é que eu faço, como é que eu apliquei e como vocês podem aplicar. Agora aqui no computador eu vou mostrar então para vocês a aplicação da regra dos terços na prática e mostrar como é que eu faço. Veja que essa foto aqui então, no caso, ela já está na regra dos terços, eu vou só habilitar para vocês verem aqui. Percebam como é que eu fiz na verdade essa foto. Eu separei então o que eu achava mais importante, que é essa parte de baixo aqui, que é a duna e essa parte da vegetação. E eu coloco ela então, divido na verdade nesses 3 quadrantes de baixo, deixando os outros 6 quadrantes livres aqui para, sei lá, daqui a pouco em algum outro momento usar essa foto para escrever algo e tudo mais. No meu caso, como toda minha foto eu tenho que pensar de forma publicitária, às vezes por colocar no site, se eu fosse colocar isso aqui como capa, por exemplo, eu poderia colocar algo escrito ali que ficaria bom. Mas na maioria dos casos não precisa pensar dessa forma, tá? O que eu quero dizer é que eu já peguei um estilo de foto que eu já faço isso, principalmente foto de paisagem. Veja essa outra foto aqui também, que eu enquadro da mesma forma. Eu poderia mostrar para vocês que milhões e milhões de fotos de paisagem. E eu quero no final dessas fotos todas que eu vou mostrar para vocês aqui, mostrar que eu sempre apliquei a regra dos terços e as fotos não são iguais. Essas duas fotos, a anterior e essa aqui, são fotos que eu fiz da mesma forma. Coloco a parte principal aqui na parte de baixo, nesses 3 quadrantes inferiores, e deixo o céu livre. Indiferente nesse caso aqui que tem essas nuvens e a outra não tinha, uma coisa não anula a outra, tá pessoal? Olha só, não anula o fato de ter nuvens ou de eu dar mais ênfase na parte de baixo, continua sendo uma foto de certa forma atrativa e bonita. Deixa eu retirar tudo aqui para vocês verem. Olha, veja isso. Tu vê que a foto está harmoniosa. Eu acho que não seria legal, até porque aqui, ó, se eu colocasse a foto centralizada, no caso, pegasse isso aqui e jogasse para cima, e se eu tivesse foto, digamos aqui, imagem aqui embaixo, eu lembro que nessa foto tinha uns prédios, então não acho que ficaria muito legal. Então a aplicação da regra dos terços me fez eu dar mais ênfase no que era mais importante. Vamos para a segunda foto, e a segunda foto é bem interessante, porque eu apliquei a regra também, só que de forma invertida. Eu dou ênfase no que? Aqui nas montanhas, nos barcos aqui embaixo, e na cidade, e aqui tem outro preenchimento. E eu deixo novamente o céu limpo, só que dessa vez com apenas 3 quadrantes. Veja essa foto aqui então que eu fiz do Daniel,
eu enquadrei ela na regra dos terços e eu vou dizer assim, vou perguntar para vocês, o que chama mais atenção no primeiro momento? É o Coliseu lá atrás, embora ele tenha uma maior proporção, ou é o Daniel que está bem menor, então, que o próprio Coliseu, que está aqui, então, por que ele chama mais atenção? Por que ele que está sendo o ponto, digamos assim, mais importante da imagem? Porque eu enquadrei ele no primeiro plano e também porque eu encaixei ele dentro dessa intersecção aqui, digamos. Vocês entenderam? Olha só, o Coliseu está aqui com maior parte, preenchendo maior parte da foto, só que pelo fato do Dani estar nessa intersecção, nessa parte aqui, ele chama mais atenção. Vamos para uma outra foto que está aí, vai ser mais fácil de vocês entenderem. Vamos ver esse outro exemplo aqui do Dani. Tentem imaginar ele dentro da regra dos terços. Não é difícil. Perceba que quando eu habilitar ela aqui para vocês verem, vocês vão entender o que eu quis dizer. Coloquei ele nessa intersecção aqui, que combinou com essa aqui também. Claro, ele está aqui então escorado numa moto, o que foi feita uma composição bem interessante. Poderia colocar ele aqui, poderia, mas acho que não ficaria legal. O ideal é, tanto porque não faria sentido, né, pessoal? Acho que é mais no caso dele ficar ali escorado aqui no assento da moto do que na frente da moto. Talvez de outra forma poderia ser. Eu fiz outras fotos dele, mas eu acho que essa aqui fica mais fácil de entender. Então, alinhando dentro da própria linha. Vamos para essa foto aqui que eu acho que vai ser mais fácil de vocês entenderem ainda mais. Uma foto que eu fiz da Mônica, que novamente eu coloquei ela na regra dos terços, só que agora no lado esquerdo. Deixa eu habilitar para vocês verem. Olha como é que ficou. Que legal, bacana. Claro que nesse caso aqui, por eu ter fotografado com uma abertura, teve um desfoque maior aqui atrás, então realmente a Mônica ficou em mais evidência e que no caso era o mais importante. Claro que quando a gente usa o desfoque, a gente acaba de certa forma dando mais ênfase para o objeto que está focado, que está no primeiro plano, que está em evidência. Mas se tu colocar ele na regra dos terços, como foi o caso da Mônica aqui, novamente na mesma linha, ele vai chamar muito mais atenção. Então assim, pessoal, uma coisa importante que eu gostaria que vocês entendessem é que todas as fotos que eu fiz aqui, eu sempre utilizei a regra dos terços. E nenhuma foto ficou igual a outra. Mesmo fotos de paisagem ficaram diferentes. Cada uma com seu estilo, cada uma com a sua beleza. Então se fala aquela coisa de tipo, todas as fotos vão ficar iguais se tu utilizar a regra dos terços, é mentira, não é bem assim. Eu provei para vocês com 6 fotos aqui, que cada uma delas tem o seu valor, tem o seu estilo, tem a sua diferenciação, porque são paisagens diferentes, são lugares diferentes, são fotos diferentes, são momentos. Então, sempre puder, por favor, utilize a regra dos terços para ser o teu guia, que pelo menos ele vai te orientar um pouco, tá bom? Beleza, vamos terminar esse papo lá na sala. E aí, o que acharam? Não é nada muito difícil, nada milaborante, milhões de fórmulas e tudo mais, como a gente começa talvez até imaginar quando se fala sobre uma regra, e principalmente regras de fotografia. Então é simples utilizar ela, depois com o tempo a gente vai, como eu falei, com o passar do tempo, passar dos anos, a gente vai se adaptando, vai aplicando muitas vezes sem até saber que está aplicando aquela regra. E outra coisa muito importante, eu quero que vocês entendam, pessoal, é que não precisa exatamente tu sempre posicionar o teu objeto principal, por exemplo, da foto, naqueles quadrantes ou realmente naqueles pontos de intersecção. Lembre-se que aqueles pontos, eles são guias para que a gente possa deixar a foto de forma mais harmônica, mais harmoniosa para os olhos das pessoas. É isso que essa regra faz. Então, sempre quando a gente for fotografar, se não for ficar bem naquele cantinho, não se preocupem. Eu acho que o mais importante é a gente entender o que acontece quando vai fazer uma foto de paisagem e o que a gente vai dar mais ênfase naquela imagem, deixando um espaço um pouco menor e um outro um pouco maior. Eu acho que essa é a principal ideia da gente enxergar e ver a imagem de forma diferente, lembrando, claro, da regra. E assim, eu acho que o mais importante, por exemplo, numa foto de paisagem, é deixar sempre o horizonte em linha reta. Se tu não consegue fazer na hora, depois no aplicativo, nos programas, no computador, a gente consegue ajustar e até mesmo encaixar aquela foto que daqui a pouco não foi feita dentro da regra dos terços, colocar na regra dos terços. E vocês puderam perceber que ela pode ser aplicada em qualquer situação, paisagem, retrato, até arquitetura, mas basicamente para vocês entenderem, eu coloquei pessoas e paisagem, que eu acho que seria o mais importante
que aí a partir dali vocês conseguem explorar mais e mais a tua fotografia. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Se gostaram, também deixa os comentários ali. Quem sabe eu posso fazer mais vídeos falando sobre outras regras, como a regra da centralização, por exemplo, que é uma regra que eu uso muito, muito mesmo. Eu uso duas regras basicamente, regra dos terços e da centralização. Em alguns outros momentos eu uso framing e linhas e tudo meio junto, mas eu posso explicar isso para vocês em outro vídeo, beleza? Então tá, pessoal, muito obrigado por assistir aí, um grande abraço e até o próximo vídeo. Falou!